movendo no sobrenatural. E eu estava em oração, sabe, gente? Pela palavra. E agora pela manhã me veio Gênesis. O encontro de Deus todas as tardes com Adão, né? E aí fica aqui uma palavra de reflexão para mim e para você hoje. E o que eu falei para o Senhor, eu vou falar para mim e para você, tá? Senhor Deus, por que, Senhor, que Adão perdeu essa conexão, essa comunhão, por esse encontro? Por que, meu Senhor? Amados, por que, pastora Solange, a senhora fala isso? Porque Deus o tratava como filho. E se você for estudar isso no hebraico, ele também tratava o pai como? Como pai, como Abá, como Aba, como Ave. Então a gente não entende o porquê perder essa comunhão. Fica aqui um alerta para mim e para você. Não perca essa comunhão, né, Chayenne, Vanessa? Não perca essa comunhão, não. A Bíblia diz que Deus falava com ele, coisa linda, né? Deus falava com ele o tempo todo, gente. Mas, pastora, e os anjos? É verdade? É verdade, os anjos estavam ali no jardim. Esse lugar, gente, foi um lugar sobrenatural. Só para quem não sabe sobre isso, esse lugar foi um lugar sobrenatural. Foi um lugar verdadeiramente de comunhão. Meu Deus do céu. Foi um lugar onde Deus fez o homem. Por isso que ele diz, façamos. Em tudo mais, Deus falou assim, ó, haja. Olha o poder da palavra. Haja, haja, haja. Mas e o homem? Façamos. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele tinha muito do eterno. Ele iria ser coroado. Olha que coisa mais linda, hein? Mas aí o inimigo disse, não, eu não aceito isso. E ele foi para tentá-los. Uma pergunta que me fizeram em off certa vez. Deus não tinha preparado Adão? Tinha. Os anjos não estavam ali no jardim e ensinavam a Adão, Chayenne, Vanessa, ensinavam. Por que Adão caiu? Pela curiosidade. Talvez pela paixão a uma mulher. É por isso que nós precisamos aprender hoje, para entrarmos e vivermos no sobrenatural, que você pode ouvir a todos. Aliás, o Senhor Abravanel deixou isso muito claro para mim e para você, né? Ele falava muito sobre isso. Que ele ouvia a todos, mas tinha que estar em comunhão com o que ele pensava e sentia. Senão ele respeitava, agradecia, mas não obedecia. Porque ele bem sabia o que Deus tinha para ele. E quando Deus não teve a política para ele, presta atenção nisso, porque ele tinha que ele tinha que abrir mão das coisas dele, da televisão, o próprio Deus não permitiu. Então o que precisa acontecer aí? Vamos lá, eu e você.
precisamos ter uma vida com Deus, uma vida de conhecimento na sua palavra, de obediência na sua palavra, de vida na sua palavra. Olha que forte, né? Porque a última palavra na minha vida e na tua tem que ser do Senhor. Forte, né? Tem que ser o quê, Má? A campainha, né? Do Senhor. A primeira e a última palavra na minha vida e na tua tem que ser do Senhor, gente. Vocês me entendem? Com quem Deus tratou em primeiro lugar? Com Adão. A Eva também sabia que não era para comer, tanto que quando o inimigo vai seduzindo, porque ele é um sedutor barato, mas ele é um sedutor, gente. Ninguém pode questionar isso. Ele é um tentador por excelência. Você não pode questionar isso. E onde é que ele vai me pegar, pastora Solange? No seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Eu sei quais são os meus. E nós precisamos saber, Helena, qual é o nosso ponto fraco, filha amada. Porque é aí que ele vai tentar nos pegar. É aí que ele vai nos tentar. Vocês estão me entendendo, não? E aí, no momento em que, olha, presta muita atenção, o inimigo percebeu que ela estava só, porque no momento em que Adão sai, ele chega. E a mulher é mais frágil. A mulher é um ser frágil. A mulher é um ser muito de olhos, de visão. A palavra para ela tem muito poder, muita força. Então vocês não precisam ter dúvidas de que o inimigo chegou nela com muita astutícia. Ele foi com muita astúcia, né? Perdão. Ele chegou nela com muita astúcia. E ele a tentou. E quando ele chega, Ana, Helena, pastora Rita, quando ele chega, ela fala com ele e ele o quê? Ele a obedece. Mas com quem Deus tratou em primeiro lugar? Com ele. Com o sacerdote, com o rosh, com o cabeça da casa, com o líder daquele lugar. Vocês acham o quê? Que lá no céu, antes desse anjo cair, Deus não tratou com ele? Tratou. Eu estudei sobre isso. Tratou. Anjos não trataram com ele? Tratou. Mas ele obedeceu? Não. Por isso que a gente tem que estudar o caráter das pessoas que nos cercam. Não é errado você estudar as pessoas, amá-las, mas entender uma coisa: essa pessoa não pode mais continuar comigo. Ela não pode seguir ao meu lado. Porque tem coisas, tem brechas na vida dela. Tem falhas no caráter dela que eu ainda estou vencendo. Que eu acabei de vencer. Se você ficar muito com uma pessoa de caráter duvidoso, de mentira, de tramóias, de coisas enroladas, de jeitinho brasileiro, sabe que está fazendo a coisa errada e continua fazendo. Ah, porque Deus me ama, porque Deus me ama, porque Deus perdoa, porque Deus perdoa. E aí? Você vai voltar a fazer as mesmas coisas erradas que você estava saindo. Não queria mais. Você me entende, não? Então, meus amores, vamos analisar aqui essa tarde. Meu pai dizia muito isso, Aninha, Milce, Paulo Henrique, Francilmar.
Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Mas, pastora, por isso que eu sou daquela opinião, gente, presta muita atenção nisso, que você se converte, certo? Você se converte a Cristo. Porque conversão é isso, é você reconhecê-lo como a única salvação, como o único meio de salvação. Reconhecer Deus, reconhecer Jesus, reconhecer o Espírito Santo, a sua palavra. E nesse momento você o aceita como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Agora, o processo de cura, de libertação, de limpeza, leva tempo. Tem que haver muito estudo da palavra, muito conhecimento, muito entendimento. Trazer a palavra para dentro de mim, dentro de você. Ruminar, comer, voltar a comer, engolir, voltar, ver se eu entendi, praticar. Um neófito na fé, presta atenção, uma pessoa nova na fé, ela não pode se meter a ganhar almas para Jesus, a curar pessoas, a libertar. Primeiro, na minha opinião, na minha modesta opinião, se eu estiver errado, que Deus me perdoe e que vocês me perdoem. Mas pelo conhecimento que eu tenho, ela precisa primeiro ter a certeza da sua salvação. Permitir que o Deus da nossa salvação nos cure, nos liberte, nos transforme, nos molde segundo Ele. E depois, essa pessoa levar a salvação. Ela precisa de um discipulador. Ela precisa de um professor que gaste tempo com ela, que a ensine, que trabalhe na vida dela. Vocês estão me entendendo, não? Eles estavam ali no jardim, mas não era o momento dele sair de perto dela. E não era o momento dele, ele tinha... Outra coisa, irmãos, quando o inimigo vem para nos tentar, ele te enreda de uma maneira, e a mim também, que ele quer que você esqueça o conhecimento que você tem. Estou me lembrando aqui que eu estava com um problema na televisão e alguém me disse assim, olha, ponha tal coisa aí na sua televisão que vai abrir todos os canais que você não vai ter mais problema. Mas aquilo não entrou no meu coração, e entrou um medo no meu coração. E aí eu fui ver, mas eu disse assim, mas isso é lícito? Isso vende até em lojas, mas é lícito? A pessoa disse, não. Mas é legal isso, filho? A pessoa me disse, não, não é legal. Mas aí a pessoa, sabe o que ela falou para me seduzir? Todo mundo faz. 80% do Brasil está fazendo. Porque não tem condição de comprar algo grande, certo? Eu olhei para minha filha e falei, olha, a justiça de Deus, quando ela vem, os primeiros que ela pega são os filhos dele. Aí depois ela pega os ímpios. Falei para ela, eu levei quase 50 anos para ter o nome que eu tenho. Se um dia isso vir à tona, nosso nome rola. Falei para minha filha, ela é maior de idade. Eu disse, eu não faria isso, filho. Vai orar. E ela foi orar e Deus não deixou. Eu disse, não. Ela também disse, não, em comum acordo comigo. Por quê? Porque o inimigo vem e ele diz, olha, todo mundo faz, todo mundo compra, todo mundo usa, vai suprir todas as necessidades da senhora, só que ele não falou que isso aí pode estourar em 1, 2, 3 anos. Ele não falou que a Polícia Federal pode um dia pegar isso. Ele não falou que isso pode dar cadeia um dia. Irmãos, ainda que não dê uma cadeia, ainda que não dê um processo,
Mas o próprio Jesus não falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Não é para eu e você pararmos e pensarmos que a nossa vida ela pode ir até um patamar, mas depois ela não prospera mais. Por quê? Coisas erradas. Tudo aquilo que você souber que é errado, guarde o que eu vou te falar hoje. Não faça. Eu me lembro que quando eu entregava o dízimo da igreja, que fui pastor, eu mandava as meninas somarem 3 vezes. Se 2 vezes desse o mesmo valor do bruto, eu entregava do bruto. Ali estava o santo dízimo. Deu uma vez um valor, deu outra vez outro valor, some-se outra vez. Por quê? Porque R$1 que não for teu, que for roubo ao Senhor, vai te fazer diferença na vida, a vida inteira. Vai te seguir. Vai te seguir. Pastora, eu tenho certeza que eu fui na feira e o homem mandou eu pegar 12 maçãs, porque ele não estava bem, por confiança, e eu peguei, sem ele perceber, 13, 14, 15 e fui embora. Essas 3 maçãs dentro do teu estômago, aqui, você não tem noção a diferença que vai fazer. Ah, mas a minha vida está bem, minha vida está ótima, está uma bênção, não está acontecendo nada. É isso que muitos falam para mim. Vocês sabiam disso em aconselhamento? Nada como um dia após o outro. Uau, pastora! Não me fala isso? Sim. Um homem que todos os dias, na viração do dia, Deus pisava o jardim. Quando ele percebeu que Deus estava descendo e pisando o jardim, tocando o jardim, ele foi se esconder. Deus falou para ele: onde é que você está? É que eu ouvi a sua voz e eu temi. Mas você nunca teve medo de mim? Você sempre teve respeito por mim, mas medo não. Esse medo de pânico, esse medo de consciência pesada, esse medo de morrer, entendeu? Não. Você tem medo de morrer do seu pai? Ele nunca teve. Meu pai. E aí você sabe o que ele fala para Deus: a mulher que o Senhor me deu fez eu comer. Ninguém faz a gente comer. Se faz é porque a gente está bem despreparado, bem imaturo, bem longe. Por isso que eu falo para vocês: diga-me com quem tu andas. Hoje, irmãos, eu só ando com gente, eu converso com gente que esteja na mesma conexão que eu. Se não, é melhor ficar só. É melhor ficar só na presença de Deus, em comunhão com Deus. Hoje eu escolho. Hoje não é qualquer um mais que entra em minha casa, que toma do meu café, que coma a minha comida. Eu não quero nem que saiba onde eu estou. Entendeu? Não. Por quê? Porque é uma gente perigosa. Eu costumo dizer que gente simplesmente religiosa, só religiosa, é uma gente perigosa. E gente que é reino não, gente que é reino compreende, entende, não fofoca, não procura não fofocar, né? Não murmurar, não desejar o mal, não prejudicar ninguém. Não tem desespero para saber da vida dos outros. Mas e se eu sou assim, pastora? Você precisa de muita ajuda. E eu também, né? E aí você sabe, né, que eles tinham uma conexão tão grande. Ele era um ser totalmente sobrenatural ali, o Adão e a Eva.
Ele só percebe que ele está nu quando ele peca, gente. Porque aí ele passa a ter o que, pastora Solange? Ele passa a ter a minha natureza e a tua, de pecador. Aí ele começa a perceber que ele está nu, ele começa a ter malícia, ele começa a conhecer totalmente o seu corpo. O grande problema meu, teu, é esse. É que muitas vezes a gente começa certo, mas não continua certo. E isso tem consequência não só lá, mas tem consequência aqui, nesse momento. Você sabia, mãe e pai, que tudo que você faz de errado, você passa de herança para os seus filhos? Ah, eu não sabia. Sabia sim. Porque a Bíblia fala que Deus passa o pecado dos pais para os filhos até a 4ª geração. Sabe sim. É que não quer lembrar, não quer colocar a cabecinha, a cacholinha para funcionar. O tico e o teco precisam funcionar. Os tiquinhos e os tequinhos precisam funcionar. Por quê, pastor? Porque senão a gente machuca tanto o Senhor. Porque, gente, hoje eu falava isso na oração dos patrocinadores. Que o pecado inconsciente, aquele pecado que você realmente não sabe que é pecado, é uma coisa. Mas o pecado que você tem consciência que ele é pecado, ele tem uma consequência. Ele terá uma consequência. Lembra, Davi? Ele pecou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas ele ficou sem o filho. Os filhos se levantaram contra ele mais tarde. A minha espada vai ficar na sua casa. Forte, né? Por que nós ocidentais passamos a fazer a coisa certa quando a barriga aperta? Não é muito desrespeito com o Senhor? Não? Vamos parar e pensar aí. Quando a enfermidade vem, quando a perda chega, quando a necessidade bate a porta. Não precisa nada disso, gente. Não precisa nada disso. É ser dele, andar com ele. Hoje eu escrevi em um dos stories, não passe à frente dele. É feio, é desrespeitoso, é orgulhoso. Não fique atrás dele também, porque é uma humildade meio religiosa, meio falsa. Mas ande ao lado dele, de mão dada com ele. Diga, meu pai, não te deixo não. Ele vai olhar para mim, para você e vai dizer assim, sabe por que você é meu filho? Sabe, Solange, por que você é minha filha? Márcia, Vanessa, Elaine, Márcia, Ana. Sabe por que você é meu filho, minha filha? Porque eu escolhi ser teu pai. Porque eu escolhi você como filho. Eu quero você. Isso é muito forte. E se ele me quis e ele te quis, por que machucá-lo? Por que desrespeitá-lo? Por que feri-lo? Por que não honrá-lo? Entende, não? Ele te escolheu. Ele escolheu Davi como minha coroa. Ele ia coroar Adão. Deus ia coroar o Adão. E o Adão cede a voz do inimigo junto com a sua esposa. Uma tentação barata. Sabe que eles estavam se sentindo sozinhos? É para a gente parar e pensar. Se você estivesse se sentindo muito sozinho e a solidão te faz fazer coisa errada, te faz sair comprando, comendo, gastando e tocando até no que é de Deus, começa a se disciplinar. É importante. Vai fazer uma visita, vai na casa de alguém da família, vai orar junto, vai para um culto de oração, né? Isso é tão bom, gente. Falei para minha filha, nós vamos tomar a ceia de 8 em 8 dias a partir de agora. Vamos tomar a ceia.
Vamos orar, já temos nossos horários de oração, mas vamos orar um pouquinho mais. Vamos nos dedicar um pouquinho mais, vamos nos aproximar de Deus um pouquinho mais. Você concorda comigo que nós estamos passando um momento tão assim de guerra, de batalha espiritual, que tem dia que parece que eu e você, parece que a gente acorda meio perturbado e não sabe por quê. Fala aí para mim, os verdadeiros, fala aí se não é verdade. Tem dia que você acorda esquisito, esquisita, numa irritação, numa perturbação, é aí que Deus diz, vem para a minha presença. Segure em mim, me abrace. Eu vou te ajudar. São os últimos dias, filhos. São as últimas horas. O inimigo joga as últimas cartas contra mim e contra você. As últimas cartas. As últimas cartas. E eu e você não podemos cair. Tá bom? Para vivermos no sobrenatural, temos que ouvir a última palavra. Antes de tomar qualquer decisão, tem que ser a do Senhor. Pense nisso. Tá bom?